A Santíssima Trindade é composta pelas três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Mas não são três deuses, é um único Deus. É considerado como um dos mais importantes dogmas ou verdades da Igreja. O Espírito Santo nos dá força e coragem para aceitar e viver o projeto de Jesus. Lembra quando os discípulos estavam fechados em casa, com medo dos judeus? Jesus chegou, entrou na casa e soprou sobre eles o Espírito Santo, mudando a forma que eles encaravam tudo e todos, e passaram a enfrentar a situação de frente, pois ficaram cheios da graça do Senhor. O Pai não é visto por nenhum ser humano, exceto por aquele que o conheceu antes de tudo, ou seja, Jesus. Nós podemos sentir a sua presença através das suas manifestações, como a sarça ardente, em que Deus anuncia a Moisés o início da sua missão. Lembra também a brisa suave que tocou o rosto do profeta Elias no Monte Carmelo, onde ele encontra-se com Deus. Podemos nos lembrar também das manifestações do Senhor, dos raios e trovões, que brandiam enquanto o povo fugia do Egito, ou quando estavam cercando os povos durante as batalhas pela conquista de Israel, ou quando Moisés recebeu os mandamentos da lei, no Monte Sinai, ou Horebe. Na maior parte das vezes, Deus se manifesta através dos seus mensageiros, os anjos e arcanjos. A exemplo, aquele que impede Abraão de levantar a espada ou a faca contra o próprio filho, que seria imolado para atender a um pedido de Deus, sendo que, na verdade, o Senhor apenas queria ver se Abraão lhe era fiel. Outra oportunidade que temos, os mensageiros do Senhor, é quando Maria recebe o anúncio da sua gravidez, realizada pelo arcanjo Gabriel, que anuncia o nascimento do Filho de Deus. E por ser Filho de Deus, é consubstancial ao Pai. Os anjos também vêm em socorro de Jesus, no deserto, após enfrentar as tentações. Mas Deus se manifesta através do Espírito Santo diretamente a Jesus, entre outros momentos após o batismo de Jesus, realizado por João Batista. Esse mistério de um só Deus, dividido em três pessoas, independentes e unidas ao mesmo tempo, e presente desde o início dos tempos, como pode ser visto no livro do Gênesis, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Jesus anuncia a todos a existência de três pessoas: o Pai, Ele mesmo, o Paráclito, o Espírito Santo. Assim, a Santíssima Trindade não é algo constituído pela Igreja, mas anunciado por Jesus. Podemos dizer que a oração da Santíssima Trindade é o creio, pelo qual professamos a nossa fé e a nossa Igreja. A primeira fórmula que reconhece a Santíssima Trindade é a do Segundo Concílio de Constantinopla, reforçando que a substância dos três é a mesma. Nos concílios de Toledo, no ano de 675, e no concílio de Latrão, no ano de 1215, coloca que os três são da mesma substância e da essência e natureza divina. O Papa Damaso coloca que Deus é único, mas não solitário, pois Pai, Filho e Espírito Santo não são nomes, mas formas do divino e não são um nas três. Pelo Concílio
de Florença, já no ano de 1442, se coloca que por conta da unidade todos são inteiros, ou seja, o Pai no Filho, o Filho no Pai e o Espírito Santo em ambos. São Gregório Narizeno, que nasceu no século IV, já defendia as três pessoas em uma e a sua unidade, pois desde o primeiro catecismo a Didaque já pedia que o batizado fosse realizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, de preferência com água corrente, se não fosse possível, com água quente, e que seja derramado água sobre a cabeça do catecúmeno por 3 vezes. No período em que a igreja ficou como sendo uma seita perseguida por Roma, diversos santos defenderam a Santíssima Trindade. Entre esses santos temos São Clemente de Roma, Papa do ano 96, que defendia que temos em Deus um Cristo e um Espírito de graça, e que Deus vive, o Senhor e o Espírito Santo. Santo Inácio, o bispo de Antioquia, do ano de 107, que foi martirizado em Roma, dizia que cada fiel é uma pedra do templo, elevada pelo guindaste de Jesus, que é a cruz, e o Espírito Santo é a sua corda. São Justino, no ano de 151, escreveu ao imperador romano Antônio Pio que os fiéis foram batizados para a recuperação da alma com água, da mesma forma que os outros haviam sido, com a fórmula entregue pelos apóstolos, em nome do Pai, do Filho e pelo Espírito Santo. São Policarpo, discípulo de São João, e que foi martirizado no ano 156, louvou ao Senhor, nosso Deus, Deus da verdade, bendizendo ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Teófilo de Antioquia, no ano de 181, lembrou que os 3 dias que antecederam a criação dos luzeiros são símbolos da Trindade, Deus que é Pai, do Verbo que é Filho e da sabedoria, que é o Espírito Santo. Santo Irineu de Leão, no ano de 189, colocou que todo cristão espalhado pelo mundo tem Deus Criador, seu único Filho Jesus Cristo e o Espírito Santo, anunciado já pelos profetas desde o Antigo Testamento. Já Tertuliano, que foi um escritor romano cristão do ano 210, pregava a fórmula mostrada no final do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus, onde se prega a ordem: ide pelo mundo e ensinai a todos e batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Concílio de Nicéia, ocorrido em 325, já pregava e confirmava a Santíssima Trindade, com o creio que hoje nós chamamos de creio longo. O Concílio de Nicéia vinha, entre outros pontos, para resolver diversas dúvidas dentro da igreja e das comunidades, chamadas de heresias, muitas delas versando sobre a forma de Jesus Cristo, de Deus, suas substâncias e a sua relação com o Espírito Santo. Podemos concluir que a Santíssima Trindade é o ministério de amor da perfeita comunhão do Pai. A Trindade é uma união consubstancial entre Pai, Filho e Espírito Santo. A exemplo dos seres humanos, Deus não é solitário. Ele busca, sim, a comunidade. A palavra Trindade é de origem latina e significa três, sendo utilizada pela primeira vez por Teófilo de Antioquia, por volta do ano 170. O Catecismo da Igreja Católica, que nós chamamos de SIC, exprime que a fé trinitária é de base bíblica. A base da Trindade é a bíblica, que mostra Deus uno, que se apresenta ao povo já no Antigo Testamento e se manifesta como sendo uno e eterno, surgido antes de todos os tempos. No Novo Testamento, o Senhor é aclamado diversas vezes como sendo o Deus único que nos oferece o seu Filho Jesus. E ele escolheu os evangelistas que nos apresentaram o Espírito Santo, mostrando como ele se manifesta de maneiras diferentes, mas todas em cumprimento às promessas de Jesus. Assim, nós temos na nossa manifestação de fé sobre a Santíssima Trindade o sinal da cruz e o nosso creio, que representa as nossas promessas batismais. E nós, que cremos em Jesus Cristo,
no Pai e no Espírito Santo, devemos estar sempre prontos a abrir o nosso coração.